Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui bem interessante para vocês, né? Um vídeo aqui que vai mostrar tudo que a gente fala, tanto nas nossas redes sociais como para os nossos clientes, né? Que tudo depende de manutenção. Ah, mas por que o motor dura mais? Por que o motor dura menos? Manutenção. Mantendo-se as manutenções ali em dia, você tem uma longevidade nos seus motores, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que a gente pegamos agora, né? De um cliente que tem um histórico de manutenção com a gente dá manutenção nesse carro desde mais ou menos 60, 70 mil quilômetros. Esse carro faz manutenção com a gente, né? Ele postergou em alguns momentos, mas desde 60 mil ele vem fazendo manutenção. Vamos lá. É isso aí, galera. Cabeçotezinho aqui do Voyage, né? Então o que eu tenho para passar para vocês? Cabeçote original, né? Primeira vez que foi retirado do veículo. Cabeçote standard. Só que qual é o detalhe? Esse cabeçote tem corrosões, né? A gente vai precisar aqui fazer até um serviço de enchimento devido ao empenho que ele gerou, né? Tem algumas corrosões aqui, parte de câmara d'água e tal. Mas o que é o detalhe que eu quero trazer para vocês? Esse carro aqui original, esse cabeçote está sendo tirado aqui com uma quilometragem próxima a 200 mil. Então esse cabeçote rodou quase 200 mil quilômetros para estar sendo retirado agora. No detalhe, a gente não tirou, não foi nem por a corrosão de água. Ele já estava próximo aqui de passar, mas não foi nem por isso. Foi por uma corrosão que ele deu na câmara d'água, né? Só que o ponto de detalhe, é um cabeçote que rodou quase 200 mil e a gente não tem aqui desgaste no alojamento do comando, né? A gente já tem uma folgazinha assim excessiva, né? Mas ele não chegou a comer, né? E o comando também não, ó. Então, o comando não vai precisar ser substituído nesse caso. A gente vai substituir tucho, mas comando não. O comando ali tá dentro da medida e não tá arranhado, né? O alojamento vai ter que ser feito devido a algumas divergências aqui, mas que não foi por desgaste do comando, beleza? Agora passar um pouco para vocês aqui do que aconteceu. Esse carro, durante a vida útil dele, ele teve algumas superaquecimentos, né? Algumas vezes aí veio acontecer por causa da tampa que estourou, outras vezes veio acontecer por um vazamento na câmara d'água. O que aconteceu então? Por que esse carro, já que a gente vem dando manutenção, ele ter tido corrosões? Porque esse cliente, ele passou alguns períodos colocando só água no sistema, não fez aí a utilização do aditivo na proporção. Então por isso ele ainda assim gerou uma corrosão. Só que qual é o costume que a gente tem? O costume que a gente tem quando o cliente não dá manutenção, não mantém a manutenção em dia, não mantém um aditivo, 100 mil quilômetros em média esse cabeçote abrir e vazar água por todo ele, né? Passar aí e fazer uma corrosão em todo ele. No caso aqui está próximo de 200 mil, a gente abriu por uma corrosão lateral, vai fazer todo o serviço, mas você vê que um cabeçote que rodou 200 mil ainda tem muita coisa aí que poderia rodar ainda mais ainda se tivesse mantido sempre ali direitinho a questão das manutenções. Outro detalhe, esse carro, depois que a gente começou a dar manutenção nele, isso aí tem alguns anos, né? Esse cliente ele passou por 4 esquentes, né? Entre eles teve uma questão de uma colisão, acabou colidindo aí e furando radiador. Depois teve a questão de uma tampa de arrefecimento que estourou. Depois outra tampa de arrefecimento que estourou. E depois teve um esquente também pelo ventilador. O ventilador dele acabou parando de funcionar e veio a dar outro esquente. Então no total ele teve 4 superaquecimentos. O problema foi que quando ele tinha esse superaquecimento, o cliente colocava água, né? Ele geralmente estava rodando fora da cidade, no interior. Ele colocava água, ficava rodando ali 1 ou 2 meses sem aditivo. Quando voltava para cá para a gente dar manutenção, a gente voltava o aditivo para a proporção. Então, se ele tivesse mantido toda a vida útil funcionando com aditivo, ele ainda assim não teria chegado nesse ponto, mesmo ali próximo dos 200 mil, beleza? Então, galera, essa é a grande importância da utilização do aditivo. Não só do aditivo, né? Vocês verem aqui que o comando não está comido. Isso aqui impacta diretamente na utilização do óleo, né? Então, é um carro que a gente também mantém a manutenção dele com óleo recomendado pelo fabricante, beleza? É isso aí, galera. E seguindo aqui no Voyage, né? O cabeçote já está feito toda a validação, mas trazer mais um ponto interessante aqui para vocês, né? Fizemos aqui a análise da face do bloco na transversal e longitudinal, né? Então a gente vimos aí 2 deformações diferentes. Só que eu chamo a atenção aqui uma questão.
Aqui a gente fizemos a análise na transversal e a gente vimos aqui que pouquíssima coisa aqui na parte do anel corta-fogo não transferiu, né? Nesse ponto aqui, no caso desse aqui até que suprir, a junta passa um pouquinho daqui, iria superar essa deformação. Só que nesse ponto aqui ele tem uma abertura, né? Então nesse ponto aqui ela não fez transferência nenhuma, ó. Esse ponto aqui a gente está com um ponto totalmente baixo. Aí a galera pode até pensar, ah, mas é pouca coisa, isso daí é besteira, dá para passar. Na realidade não dá. O que a gente tem de deformação nesse ponto aqui? 5 centésimos. E nesse daqui, 3 centésimos. Já fizemos toda a análise aqui, tanto com calibre como com relógio comparador. Então a gente tem pontos de deformação de 3 centésimos ali, 5 centésimos aqui, beleza? Outro detalhe, em alguns pontos a gente consegue ver a diferença da transferência da pasta, né? Então tem uns pontos aqui bem mais escuros, que significa que esses pontos estão baixos, né? Então um ponto que está linear, que ela transferiu aqui, permanece da mesma cor azul claro, e os pontos aqui azul mais escuro, ó, que significa que são os pontos aí que começam a baixar, até chegar um ponto que a pasta não consegue transferir mais, beleza? Então a gente temos aqui desse ponto para o ponto aqui azul escuro 2 centésimos de diferença, ou seja, 5 centésimos máximo aqui de empeno. Porém vou mostrar para vocês aqui agora o teste que foi feito na longitudinal, daí a importância de fazer sempre a verificação da face das duas formas do teste de forma longitudinal, né? Só fechar a luz aqui, mas vamos lá. Esse aqui foi a imagem que a gente tem no teste na longitudinal. Então vocês verem aqui que esse ponto aqui ele permanece, ele até aumentou um pouco, né, testando de forma longitudinal. Nesse ponto aqui que tá fechado, que tá aberto, ele fechou. Só que olha a diferença de tonalidade naquele ponto lá e olha a diferença de tonalidade nesse ponto aqui, ó. Na longitudinal ele não fechou nada aqui embaixo, né? Ficou todo aberto. Vocês verem aí que tá sem os pinos, ó. Então não foi questão de pino, né? Ó, a régua preencheu aqui até o final, né? Mesmo assim esse ponto aqui ela tá toda baixa, né? Inclusive aqui na parte de passagem de água aqui. Então nesse ponto ela não fechou na longitudinal. Na transversal vocês verem aqui, ó, que eu tenho picos aqui de pasta mais escura nesse ponto. Então aqui na transversal ela não demonstrou esse empeno, né? Na longitudinal ela demonstrou. Então sempre a eficácia aí de fazer a validação com nas duas posições da face, né? Tanto longitudinal como transversal, beleza? Agora a gente vai preparar a retirada desse bloco e mandar para a retífica para ser feita a usinagem.